Antes de orarmos, vamos primeiro tirar um momento para ouvir a palavra de Deus e então oraremos juntos. Não existe nada mais poderoso do que começar o nosso dia em adoração. Não há nada como adorá-lo, demonstrar gratidão e honra com cânticos e orações logo cedo. Isso coloca o dia em ordem. Mas a adoração não pode ser feita de qualquer maneira. Existe uma forma correta de adorar para que essa adoração seja aceitável diante de Deus. As Escrituras nos mostram que há uma maneira certa de adorar o Senhor. O breve versículo em João, capítulo 4, versículo 24, nos diz claramente como a adoração deve acontecer. Esse versículo diz: Deus é Espírito, e importa que os que o adoram adorem em Espírito e em verdade. Essa é a orientação para oferecermos uma verdadeira adoração. Agora, o que exatamente isso significa? Eu acredito que, para entendermos completamente o que o Senhor quis dizer quando falou sobre adorar em espírito e em verdade, precisamos voltar um pouco na história. Precisamos ir além de João capítulo 4, versículo 4. No capítulo 4 de João, a partir do versículo 19, a Bíblia nos conta sobre Jesus conversando com uma mulher samaritana. E, durante a conversa deles, o assunto da adoração surgiu. João, capítulo 4, versículos 19 ao 23, diz assim: A mulher lhe disse: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram adorem em espírito e em verdade. Quando a Bíblia fala sobre adorar em espírito e em verdade, acredito que ela está nos mostrando o lugar e a intenção necessários para que exista verdadeira adoração. Acredito que a resposta de Jesus revela primeiro uma mudança quanto ao local da adoração. A Bíblia fala da antiga Jerusalém, fala dos antigos lugares de adoração e de como as pessoas iam até lá para adorar a Deus. Mas a resposta de Jesus revela uma mudança nesse lugar. O local da nossa adoração não seria mais externo, mas interno, no Espírito. Um lugar onde apenas um homem que deseja verdadeiramente adorar e o próprio Deus podem alcançar. Isso significa que, mesmo quando estamos dentro de uma igreja, precisa haver uma transição interior e uma consciência de onde devemos estar, no Espírito. A Bíblia diz que a adoração deve ser feita primeiro em Espírito. Nós somos seres espirituais e acredito que, como cristãos, porque nossos espíritos foram vivificados quando entregamos nossas vidas a Cristo, recebemos imediatamente dentro de nós a capacidade de nos comunicarmos com o Senhor. Temos dentro de nós a capacidade de existir nesse mesmo ambiente espiritual com Deus. E é nesse ambiente que acontece o nosso encontro e a nossa adoração. Mas hoje, aquilo que considero mais importante não é apenas estar no Espírito. O mais importante não é somente estar conectado a Deus nessa dimensão espiritual. A Bíblia não diz apenas para estarmos em espírito, mas também em verdade. Tenho percebido que estar em verdade no lugar da adoração tem a ver com falar sinceramente com o Senhor. Isso pode parecer simples, mas descobri que é algo mais fácil de dizer do que de praticar. E é algo que muitos deixam de cumprir quando adoram a Deus. Quando estamos no lugar da adoração, tudo o que dizemos ao Senhor precisa ser verdadeiro. Tudo com que o adoramos, toda forma de exaltá-lo, as palavras que saem na nossa boca precisam ser verdadeiras também dentro do nosso coração. Não podemos mentir para Deus no momento da adoração. Não podemos oferecer apenas palavras vazias. O nosso coração e as nossas palavras precisam estar em concordância. Precisamos dizer aquilo que realmente sentimos. Não podemos dizer que Ele é grande se não acreditamos nisso de verdade. Não podemos honrá-lo como Salvador se não cremos na sua graça salvadora. É por isso que a adoração precisa vir das profundezas do coração, da fé verdadeira, e não apenas dos pensamentos ou da mente. Ela é consciente. Nós adoramos a partir daquilo que acreditamos sobre Deus. E, quando oferecemos essa adoração, precisamos fazê-lo do mais profundo do nosso ser, seja através de canções ou de orações. A adoração é uma das coisas que podemos oferecer a Deus para mostrar o quanto Ele significa para nós,
para demonstrar que o amamos e somos gratos. Mas a adoração também é muito mais do que isso. Quando criamos o hábito da adoração diária, percebemos que a adoração também é um transporte. Ela nos leva diretamente para a presença do Senhor. Quando feita da maneira correta, quando feita com sinceridade, a adoração nos conduz a um lugar de encontro com Deus. Quando estamos no lugar da adoração, estamos com o Senhor e Ele está conosco. Por isso o lugar da adoração é sagrado. O lugar da adoração nos purifica. Ele nos limpa dos pesos acumulados dos dias anteriores. Ele nos ajuda a enxergar de forma diferente as coisas que sobrecarregam a nossa mente. Ele nos resgata das dores e do estresse porque nos ajuda a enxergar a solução de Deus enquanto nossos pensamentos estão focados nele. O lugar da adoração também nos transforma e nos aproxima de Deus. E quando incorporamos isso à nossa vida diária e fazemos isso logo pela manhã, saímos cheios da presença do Senhor. Saímos cheios de alegria. Saímos como pessoas que foram tocadas por Deus. Sempre haverá diferença entre um dia que começamos na presença de Deus e um dia que começamos sem ela. Quando você começa o dia na presença do Senhor, a diferença é evidente. E isso aparece até para pessoas ao nosso redor, mesmo quando elas não conseguem explicar o que estão vendo. Elas apenas percebem que existe algo diferente. Até você mesmo percebe que o dia é diferente quando começa com Deus. É por isso que devemos começar o dia em adoração. Não apenas com qualquer adoração, mas com uma adoração aceitável diante do Senhor. Uma adoração feita em espírito e em verdade. Hoje eu convido você a começar o seu dia dessa forma. Faça disso uma experiência e veja o que acontece dentro de você ao longo do dia. Vá diante do Senhor. Entre na presença dele através da adoração. Permaneça ali por um tempo. Você pode tomar essa decisão hoje fazendo uma breve oração junto com outros cristãos que estão aqui. Mesmo enquanto você se compromete a adorar o Senhor em espírito e em verdade no começo de cada dia. Se você está pronto para assumir esse compromisso, ore comigo. Gracioso Pai Celestial, eu te agradeço por abrir a Tua palavra para mim e por me mostrar como é importante começar cada dia adorando em espírito e em verdade. Eu ouvi a Tua palavra hoje e quero assumir esse compromisso. Quero aprender a ter comunhão contigo logo no início do dia para ter um relacionamento mais forte contigo. Para que o meu dia seja diferente, para que meus dias comecem com plena consciência da Tua presença e para que eu viva sabendo que o Senhor está comigo. Mas hoje, Senhor, eu admito que não sei por onde começar. Eu nunca vivi uma vida de adoração constante. Isso é um território novo para mim. Por isso eu peço hoje, ensina-me. Ensina-me o que fazer. Ensina-me como te adorar. Ensina-me como te adorar verdadeiramente. Eu ouvi hoje através da Tua palavra que isso é possível. Então peço que o Senhor me ajude a tornar isso uma prática real na minha vida. Eu não quero começar de qualquer maneira. Senhor, e mesmo não sabendo exatamente o que estou fazendo agora, eu peço que o Senhor segure a minha mão e me conduza. Espírito Santo, guia-me na verdadeira adoração. Ensina-me a focar a minha mente, aquietar o meu coração e entregar toda a minha atenção ao Senhor. Remove toda distração que tenta me afastar da Tua presença. Ajuda-me a não adorar por pressão, emoção ou apenas por hábito, mas com o coração plenamente consciente de quem Deus é completamente rendido diante dele. Também peço, Senhor, que enquanto começo essa caminhada, o Senhor me ajude a compreender o que realmente significa estar na Tua presença. Eu quero entender o que significa começar cada dia diante de Ti, começar cada manhã em comunhão contigo. A partir de hoje, Senhor, que os meus dias sejam diferentes, que a maneira como vivo e tomo decisões seja diferente porque estive contigo no início do dia. Também oro para que esse estilo de vida me transforme. Ajuda-me a construir um relacionamento verdadeiro contigo. Que essa vida de adoração me leve de alguém que apenas tenta sobreviver espiritualmente para alguém que realmente te conhece, acredita em ti e te segue de todo o coração. Que a Tua presença me transforme. Que a Tua presença desperte o melhor que existe dentro de mim, aquilo que esteve adormecido por tanto tempo. Eu oro para que, enquanto eu adoro e oro, o Senhor me transforme. Que a adoração que eu ofereço pela manhã permaneça comigo durante todo o dia. Que ela influencie minhas palavras, meus pensamentos, a forma como trato as pessoas e a maneira como enfrento as dificuldades. Por favor, ajuda-me a permanecer perto de Ti e não agir como alguém que nunca esteve na Tua presença. Mantém-me consciente da Tua presença. Guia as minhas decisões.
Protege o meu coração e ajuda-me a seguir os teus caminhos. Senhor, ajuda-me a permanecer firme nesse compromisso. Ajuda-me a começar com confiança. E enquanto eu começo, que isso seja mais do que apenas uma tentativa passageira. Que isso marque o início de algo novo e bom na minha vida. O começo de uma nova maneira de viver. Guarda-me de me cansar ou perder o interesse em te adorar depois de apenas alguns dias ou semanas. Ajuda-me a permanecer perseverante. Obrigado mais uma vez, Senhor, por esta palavra hoje. Obrigado por me mostrar tudo isso e obrigado pelas orações respondidas. Obrigado porque eu sei que, de agora em diante, serei transformado pelo tempo passado na tua presença no início do dia através do altar da adoração. Eu te agradeço porque, de agora em diante, eu serei renovado. Eu te agradeço porque, de agora em diante, eu chegarei a um lugar de intimidade contigo. Eu sei que, a partir deste momento, ofereço verdadeira adoração e verdadeira exaltação do mais profundo do meu coração sempre que estiver diante de ti. Mais uma vez eu digo, obrigado, Jesus. Toda glória seja dada ao teu nome. Amém. Espero que esta devoção tenha encorajado você a começar cada dia em verdadeira adoração diante do Senhor. Que o seu coração aprenda a adorá-lo em espírito e em verdade a partir de hoje. Se você tiver algum pedido especial de oração, será uma honra orarmos por você. Sinta-se à vontade para compartilhar nos comentários. E se este ministério tem abençoado a sua vida, considere apoiar este trabalho para que a palavra de Deus continue sendo compartilhada todos os dias. Mas, se hoje você não puder ajudar, tudo bem. As suas orações e o seu apoio já significam muito para nós. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com você. Deus abençoe.